Então vamos continuar, né? Ora, quando eu vou saber, professor, então, para facilitar o entendimento da pilha e da eletrólise, quando eu vou saber que uma reação é de oxirredução? Ora, nós já discutimos isso, né, pessoal? Uma reação será de oxirredução toda vez que houver o quê? Condição para ter isso aqui, reação de oxirredução, variação de NOx. E aí, havendo variação de NOx, e como é que eu percebo, né, na verdade, essa variação de NOx? Você vai ter sempre um cara chamado de reagente, de um lado, e você vai ter do outro lado um cara chamado de quê? Produto. Ora, pessoal, veja como é fácil. Se o cara que está aqui desse lado tem uma determinada carga, lembra? É o NOx. E desse lado ele passa a ter um valor diferente, digamos, mais 1. Se o cara foi de 0 para mais 1, ele já sofreu variação de quê? De NOx. E nós já discutimos essa temática. Toda vez que esse NOx aumenta, o nome do fenômeno é o quê? Oxidação. E a oxidação, ela é caracterizada por quê? Por que motivo? Pelo aumento do NOx. Veja que ele aumentou matematicamente falando, ele foi de 0 para mais 1. E esse fenômeno caracteriza a oxidação, que é o aumento do que? Do NOx, ou seja, a perda de elétrons, né? O fenômeno da oxidação é a perda de elétrons. Perfeito. Agora, se o seu reagente, vamos supor uma segunda hipótese, se o seu reagente sair de um NOx mais 1, que seria o processo inverso, para um NOx 0, ora, nós já estudamos isso. Essa hipótese em que ele sofre também variação de NOx, mas que o NOx aumenta, nós chamamos esse fenômeno de, em que o NOx diminui, nós chamamos esse fenômeno de quê? De redução. Então vamos lá, reduzir significa fazer o NOx o quê, pessoal? Diminuir, o nome é bem sugestivo. E oxidar significa fazer o NOx o quê? Aumentar. Perfeito? Então, nós vamos começar agora os exemplos que tangenciam essa temática. E qual é o primeiro exemplo que eu coloco aqui para vocês, para a gente verificar se há ou não há variação de NOx? Me ajude. Gás hidrogênio, então gás hidrogênio na forma gasosa, mais gás oxigênio, dando origem à água gasosa, água no estado gasoso. Raciocine aqui comigo, desculpe. O hidrogênio, se eu for calcular o NOx dele, nós já aprendemos que quando não tem nada, o que está em cima é 0, então o NOx dele é 0. Quando não tem nada, o NOx dele é quanto, pessoal? 0. Quem não lembra, já está na nossa aula anterior essa temática sobre o cálculo do NOx. Então, toda substância simples, o NOx é 0, perfeito. O oxigênio, quando não está do lado do fixo, ele é sempre quanto, pessoal, que nós fixamos? Menos 2, família 6A, ganha 2. E para dar 0, lembra quando não tem nada em cima é 0? Só que agora é a soma dos dois que tem que dar 0. O hidrogênio tem que ser mais 1. E aí você tem mais 1 vezes 2 dá 2 positivo, com menos 2 esse resultado vai dar 0. Então, fazendo uma análise rápida, o que você percebe? Que o meu reagente, que no caso aqui é o hidrogênio, ele se transformou em produto desse lado e o NOx dele, o que, pessoal? Aumentou, sofrendo que fenômeno? Oxidação. Perfeito? Perfeito. E o oxigênio, que enquanto o reagente tinha o valor 0, agora ele assume que valor? Menos 2. O que aconteceu com o NOx dele, pessoal? O NOx diminuiu, sofrendo que fenômeno? Redução. Então, deu para perceber que se tem alguém, oxidar é perder elétrons, se tem alguém perdendo elétrons se tem alguém perdendo elétrons, é para outro elemento químico ou para outro átomo. Não tem como esse fenômeno ser isolado. Então, oxidar e reduzir são sempre fenômenos simultâneos. Por isso que o título é reação de oxidação e redução. Você tem os dois fenômenos ao mesmo tempo. Seria praticamente impossível você ter esse fenômeno isolado. Aí pergunta interessante que seria cogitada numa prova de concurso para vocês. Me diga, pessoal, é possível que a reação abaixo, que é esta aqui, seja utilizada para a produção de uma pilha ou para a produção de uma eletrólise?
teoricamente você iria dizer que sim. Por que a resposta seria sim, pessoal? Porque essa reação contém a essência do fenômeno da eletroquímica, qual seja a variação de Knox. Ela contém o requisito mínimo para isso, que é sofrer variação de Knox. Se porventura você pegar alguma reação que não sofra variação de Knox, você não tem como se enquadrar no fenômeno da pilha e da eletrólise. Nesse sentido, vamos fazer mais alguns exemplos. Vamos fazer mais alguns exemplos sobre essa temática, e aí vai ficar bem interessante a gente resolver. Olha só, vamos a um segundo exemplo aqui. Olha só, segundo exemplo. Vamos pegar o cobre sólido, tá? Aqui nós temos o cobre na forma sólida, interagindo com o ácido clorídrico na forma aquosa, tá certo? Dando origem aqui, você vai estudar que é uma reação de deslocamento, simples, né? O cobre desloca o hidrogênio, formando CuCl2, não se preocupe com a reação em si, mas aqui na forma aquosa, não se preocupe também com o estado físico por enquanto, mais H2 na forma gasosa, não se preocupe também com o estado físico da substância. Pronto, analisando essa reação, esses caras são os reagentes, esses caras são os produtos. O que nós vamos fazer agora? Uma análise das cargas. Opa, não tem nada em cima, pessoal. Quanto é o NOx do cobre? 0. Me perdoe, eu vou fazer uma pequena correção aqui. Na verdade, o professor não vai utilizar aqui cobre, o professor vai utilizar zinco, tá bom? Então, vamos fazer uma pequena correção, que nós não vamos trabalhar com o elemento químico cobre, né? Porque, na verdade, essa reação com o cobre ela não é espontânea. E a reação, para ser espontânea, é a gente trabalhar com o zinco. Então, vamos lá. Zinco sólido mais HCl aquoso, dando origem a ZnCl2 aquoso, mais, agora sim, perfeitamente, mais H2 gasoso. Não se preocupe muito com o estado físico. Vamos ao cálculo dos NOxes, rapidamente aqui para a gente fechar esse conteúdo. O zinco, como não tem nada em cima, o NOx é 0, você já estudou isso. Opa, o hidrogênio não tem NOx fixo, mas, embora ele não tenha NOx fixo, quando está do lado de um ametal, ele sempre tem tendência a ser mais 1, positivo, para dar 0, porque a soma vai dar 0, o cloro tem que ser menos 1. Opa, zinco, nós já estudamos. Zinco tem NOx fixo, ele é mais 2. E para dar 0, porque a soma aqui dá 0, o cloro tem que ser menos 1, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Opa, tá sozinho. Quanto é o NOx dele, pessoal? 0. 0, porque é uma substância simples. Alguém variou de NOx? Você vai dizer sim, professor, o zinco variou de zinco 0 para zinco o quê? Mais 2 aumentou? Aumentou. Como é o nome desse fenômeno, pessoal? Oxidação. Quem foi o outro cara que sofreu variação? Poxa, o cloro não variou. Mas se alguém oxidou, alguém tem que o quê? Reduzir. E quem foi que reduziu aqui, na nossa experiência, foi o hidrogênio, né? Então, o hidrogênio sofreu que fenômeno? Redução. Perfeito? Então, esta reação fornecida, pessoal, esta reação, ela tem ou não tem capacidade de funcionar como pilha ou eletrólise? Vem aquela pergunta novamente. Você vai responder aqui, sim. Agora, pilha ou eletrólise, isso a gente vai discutir depois. É porque ela tem condições de funcionar como pilha ou eletrólise, porque ela sofre variação de quê? De NOx. E a condição é essa, sofrer o quê? Variação de NOx. Sofrendo variação de NOx já imprime a primeira condição para que isso ocorra. Mas você pode encontrar reações químicas à sua frente que não sofrem o quê? Variação de NOx. Vamos ver uma hipótese dessa? Vamos lá. Veja essa terceira reação que eu vou passar aqui. Vamos lá. HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com NaOH. NaOH é a soda cáustica com ácido clorídrico. Todos aquosos, considere aqui todos aquosos, dando origem a NaCl mais a H2O. Vamos calcular o NOx rapidamente aqui? Então vamos lá. O NOx do hidrogênio é quanto? Mais 1, porque está do lado do ametal. O ametal tem que ser menos 1, porque a soma tem que dar 0. Aqui a soma também tem que dar 0. O sódio é fixo, da família o quê? 1A, toda a família 1A é mais 1. O hidrogênio é mais 1. E para dar 0, não sei se dá para perceber, tem que ser menos 2. Pronto, para a soma dar 0. A soma aqui também tem que dar 0. O sódio é mais 1, o cloro é menos 1 e a soma deu 0. Aqui a soma também tem que dar 0. O hidrogênio é mais 1 e para dar 0, 2 vezes 1 mais 2 tem que ser menos 2. Veja o hidrogênio. Foi de mais 1 para mais 1, não variou. Veja o cloro, foi de menos 1 para menos 1, não variou. Veja o sódio, foi de mais 1 para mais 1, não variou. O oxigênio não variou e o hidrogênio não variou. Então, esta reação aqui, pessoal,
não sofreu o quê? Variação de quê? De NOx. Então, esta reação não é uma reação de quê? De oxirredução. Ela não poderia ser utilizada como para que eu possa ter um processo específico para pilha e eletrólise. Isso não ocorrerá. Por que não ocorrerá? Porque esse tipo de reação, notadamente nesse exemplo que passei, é uma reação de dupla troca e toda reação de dupla troca não sofre o quê? Variação de NOx e, consequentemente, não poderia ser utilizada para uma pilha ou para eletrólise. Perfeito? Vamos prosseguir? Então pronto, fechamos mais uma parte aqui da nossa temática de introdução ao estudo das pilhas. Então vamos lá, né? Vamos tentar ver se a gente compreendeu essa primeira parte, uma introdução que fizemos sobre pilha e eletrólise, né? O entendimento da eletroquímica e um pouquinho sobre reação de oxirredução. A gente fez eu acho que seria interessante a gente discutir algumas questões aqui para ver se fixamos algum tópico básico. Vamos à primeira aqui, ó. Veja bem, o que diz a nossa primeira questão sobre essa temática? Olha só. Ele vem e diz assim, ó. Sobre pilha, então a gente está falando aqui sobre pilha, olha só, ele já está entrando na temática da pilha. É correto afirmar que é um processo espontâneo, perfeito? Perfeito, é um processo espontâneo. Vamos tentar por eliminação, pessoal? É um processo espontâneo, perfeito, já pode ser a letra A ou a letra B. É um processo espontâneo. Ih, está complicando o negócio. Não é um processo espontâneo. Nós sabemos que pilha é um processo espontâneo. Já sabemos que pilha é um processo espontâneo. Então já ficamos somente entre a letra A, B e C, certo? Agora, é um processo espontâneo, pois o ΔG é positivo. Claro que não, né, pessoal? O ΔG não pode ser positivo, o ΔG tem que ser sempre negativo. O porquê do ΔG ser negativo a gente vai estudar em outro momento. Então, fechando, a letra C também não pode ser. Pronto, fiquei entre a letra A e a letra B. A letra A diz, é um processo espontâneo, pois o esse E, nós vamos ver que é o potencial elétrico, né? E o ΔE, a gente vai ver que é chamada DDP. O que é DDP? A diferença de potencial. A gente não vai ver isso com mais detalhe, mas uma coisa é fato. Essa DDP tem que ser sempre positiva. Se essa DDP for negativa, você não está em eletrólise. Não, cuidado para não confundir ΔG com ΔE. Esse cara tem a ver com volts, voltagem. Esse cara tem a ver com joule, com energia. Então, esse cara aqui é a energia livre de Gibbs. E esse cara aqui é a voltagem. Esse cara aqui, para o processo ser espontâneo, ele tem que ser negativo. Esse cara aqui, para o processo ser espontâneo, ele tem que ser o quê? Positivo. Mas não se preocupe, com mais detalhes e com mais propriedades nós vamos ver em outro momento. Então a resposta será, pois o E da pilha é maior que zero, ou seja, ele é positivo, e o ΔG é negativo, fechando a letra A como resposta. Então não se preocupe muito com essa temática, mas essencialmente eu tenho que saber ΔG negativo da ideia de processo espontâneo, que significa DDP positiva. Toda pilha tem DDP positiva. Basicamente é isso que nós vamos discutir. Vamos fazer mais uma? Vamos à segunda questão? Aqui rapidamente uma análise. Veja essa questão comigo. Próxima questão. Vamos lá. Na equação química não balanceada abaixo, o elemento químico que se oxida e o elemento químico que se reduz são... Ele quer o cara que oxida nessa ordem e o cara que reduz. Quem oxidar é quem aumenta de NOx, quem reduzir é quem diminui de NOx. Então vamos lá, começando. Quem você acha que eu dou o NOx primeiro? A soma tem que dar zero. O oxigênio é menos 2, porque não está do lado do fixo. 2 vezes 3 dá menos 6. Então aqui tem que dar quanto, pessoal? Menos 6. Aqui tem que dar mais 3, porque 3 vezes 2 dá 6. E o resultado vai dar zero. Aqui também tem que dar zero. Você sabe que o sódio é sempre mais 1. O oxigênio é menos 2. E para dar zero aqui tem que ser mais 1. Porque mais 1 com menos 2, o resultado dá zero. Esse aqui também tem que dar zero. O sódio é mais 1. O hidrogênio é mais 1. E o oxigênio é menos 2. Desse lado, a soma tem que dar zero. Você já sabe que o sódio da família 1A é mais 1. O oxigênio não está do fixo, é menos 2. 2 vezes 3 é menos 6. Com mais 1 dá menos 5. Para dar zero, mais 5. O sódio é mais 1. O cloro é menos 1. E a soma dá zero.
Aqui a soma dá 0, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Então vamos lá, raciocinando rapidamente. Quem sofreu variação? O bismuto foi de mais 3 para quanto? Para mais 5. Quem mais sofreu variação? O oxigênio permaneceu menos 2. Perdão. O cloro foi de mais 1 para... O cloro foi de mais 1 para quanto, pessoal? Para menos 1. E tem mais alguém que sofreu variação? Não, né? Só esses dois. Então, o que aconteceu com o bismuto? Ele sofreu que fenômeno? Vamos ver aqui. Redução. Perdão. Ele sofreu redução. Professor? O professor se equivocando aqui, só um instantinho. Ele sofreu oxidação. Por que ele sofreu oxidação, pessoal? Porque o número aumentou de mais 3 para mais 5. E toda vez que o NOx aumenta, o fenômeno é o quê? Oxidação. E aqui foi de mais 1 para menos 1. Quem sofreu isso? O cloro. Ele sofreu que fenômeno? Redução. Se não esquecer sempre que alguém oxidar, alguém tem que reduzir. E o NOx dele está o quê? Diminuindo. Então, quem oxidou? O bismuto, nessa ordem. Quem oxida? O bismuto. Quem reduz? O cloro. E aí eu iria marcar como correta a letra B. Perfeito? Então, um pouquinho rápida a correção, pessoal, mas a ideia é que você tenha uma base. É só pausar o vídeo, dar uma olhada com calma que você aprende. Perfeito? É isso. Então, vamos à próxima temática que a gente tem para discutir hoje ainda sobre pilhas.